E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com a plataforma Gonçalves Dias e o projeto A Prova Mais Enem dos Concursos. Uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, muito importante para a sua aprovação nesse concurso que nós teremos a nível nacional. Lembrando para vocês que no seu vídeo está aparecendo um QR Code. Você vai lá, você vai baixar esse QR Code, porque ali você vai olhar a parte teórica dessa aula e algumas questões para você fazer, já com gabarito, e que vai com certeza ajudar vocês na aprovação desse concurso a nível nacional, ok? Nós iremos trabalhar dentro da realidade brasileira, da realidade política brasileira, um dos momentos da chamada a nova República Brasileira. Alguns estudiosos chegam a falar de uma nova república que vai se estabelecer a partir de 1985, a partir do governo Sarney até os dias atuais. Uma nova república que é pós a ditadura civil-militar de 21 anos, pós o fechamento político que ocorreu num estado de exceção, que as instituições democráticas foram praticamente dilaceradas no período ali de 64 até 1985. E nós iremos analisar os primeiros 3 governos dessa nova república. O governo Sarney, o governo Collor e o governo Itamar Franco. Ok, pessoal? No primeiro momento, nós iremos discutir algumas características do governo da presidência de Sarney. O governo de 1985 até 1990. E entre essas características, nós não podemos deixar de observar que quando Sarney chega à presidência da República, ele é um governo que ele tem por à frente muitos desafios. Nós temos muitos desafios, principalmente no que diz respeito ao momento de transição democrática que representaria esse governo. Era um governo democrático do país. Esse é um dos grandes desafios. Fazer uma transição democrática, porque o processo de abertura começou desde o governo Geisel, passando pelo governo Figueiredo, mas ainda com elementos autoritários. Então, esse governo ele deveria, na verdade, ser o responsável pela transição democrática. Esse foi um dos maiores desafios desse governo. Além, por exemplo, de ser um governo que vai ali representar a chamada década perdida dos anos 80, pela herança que ele vai receber da crise do modelo econômico dos governos militares, a crise do milagre econômico brasileiro, ou seja, inflação, dívida externa, arroxo salarial, concentração de renda, além de outras problemáticas na área da saúde, da educação, da segurança pública. Daí a ideia dos anos 80, a da década perdida. É um dos grandes desafios do governo Sarney, né? Superar esse momento da década perdida. Principalmente um Sarney em que grande parte da sociedade brasileira não conhecia. Os setores políticos ligados ao governo militar, ligados à sociedade civil de Brasília, as elites políticas conhecem Sarney. Mas grande parte da população brasileira não conhecia Sarney. E esse é um desafio que ele vai ter pela frente, né? É basicamente de garantir o quê? Uma confiança na população, no momento de estagnação econômica e hiperinflação, como heranças basicamente deixadas pelo quê? Pelos governos militares, por conta da chamada crise do milagre econômico. Tá? Observe que, na verdade, você tem que ausência de uma política competente de milagre econômico, né? Que buscasse o quê? Alcançar o desenvolvimento sustentável a longo prazo, pautado na educação pública de qualidade, a produção tecnológica, distribuição de renda, com geração eficaz de emprego. São desafios que esse governo Sarney vai ter que superar. Esses elementos representariam o quê? A chamada década perdida dos anos 80 no Brasil. E aí, para tentar superar esse desafio
principalmente da hiperinflação, e tentar uma retomada do crescimento econômico, o governo Sarney, ele colocou em prática vários planos econômicos. Vários. Um deles, o chamado Plano Cruzado. O primeiro Plano Cruzado. Porque teve o segundo Plano Cruzado. Nós tivemos o Cruzado 1, o Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão, que foram planos econômicos desse governo. E o primeiro Plano Cruzado, se nós analisarmos com bastante cuidado, é um plano que ele vem justamente para combater a hiperinflação. Essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, fazer a retomada do crescimento econômico. Ele é um plano econômico que ele vai estabelecer uma nova moeda. Passa a se ter uma nova moeda, que é o cruzado. Mas é um plano também que ele congela os preços dos alimentos. Há o congelamento dos preços dos alimentos e até mesmo de tarifas públicas. E, ao mesmo tempo, ele vai criar um gatilho salarial. Sempre que a inflação superasse os 20% mensalmente, por exemplo, no mês de março, a inflação chegou a 21%. Então, no começo de abril, que o trabalhador ia receber o salário de março, ou no final de março, esse trabalhador iria receber 8% de abono. 8% a mais. O gatilho seria disparado. É uma tentativa do Plano Cruzado de segurar a inflação. Além disso, ele criou também a SUNAB, cujo objetivo da SUNAB era justamente o quê? Controlar aquelas pessoas ligadas à classe empresarial, à classe de comerciantes e produtores que estariam aumentando os preços dos produtos. O Plano Cruzado, que na verdade ele vai utilizar os meios de comunicação, fazendo um apelo nacional, ele usa isso, mas um plano que ele foi boicotado por empresários. Empresários, produtores e simplesmente comerciantes boicotaram o plano, tiraram os produtos da prateleira, diminuíam a produção, escondiam os produtos, além dos pequenos e médios comerciantes, que cobravam o preço acima do que estava na tabela. Isso é ágil. Eu mesmo me lembro como se fosse hoje. Eu saía para comprar leite no supermercado, aqui nós tínhamos uma rede de supermercado na época, chamada Lusitana, eu saía para comprar leite na Lusitana e não encontrava. Não conseguia encontrar leite lá dentro do supermercado. E aí eu tinha que me deslocar até o Mercado Central, onde aqueles pequenos comerciantes, eles vendiam, estava lá o produto. Só que o produto, ele não estava com o mesmo preço da tabela. Ele estava acima. E se eu quisesse levar, eu teria que comprar. E para me denunciar, o pequeno, seria complicado, porque eu não teria nem mais acesso. Então, o que a gente observa, ou ocorreram algumas denúncias, né? Alguns estabelecimentos foram multados pela SUNAB, mas o governo, em vez dele ser mais enérgico em relação a essas pessoas que faziam ágil, em relação a empresários que boicotavam o plano, o governo não adotou, segundo alguns críticos, medidas enérgicas para combater, o que acabou levando o Plano Cruzado, evidentemente, a estar fadado ao fracasso. Posteriormente, uma outra grande questão nesse governo, que nós temos uma aula especialmente para discutir isso, porque nós vamos falar de uma aula sobre cidadania, direitos humanos, e vamos discutir uma grande marca do governo Sarney, responsável pela transição democrática, que é a Constituição de 1988. Uma Constituição que foi votada, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Uma Constituição que, na verdade, ela se discutiu ali em 86, 87, houve alguns críticos da época que disseram que a Constituição demorou muito a sair, Essa foi uma das críticas que ela recebeu. Uma Constituição considerada pelo seu grande maestro, que foi Ulisses Guimarães, que é o cara que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, chamou a Constituição de 88 como uma Constituição o quê? Cidadã. Principalmente por ser uma Constituição que vai materializar
o Estado republicano brasileiro, atendendo às necessidades das minorias, né? Daí a ideia, é uma Constituição cidadã que ela vem para favorecer as instituições democráticas e o cidadão brasileiro. E, acima de tudo, os direitos humanos. Pelo menos é o que diz Ulisses Guimarães quando classifica essa Constituição de 88 de Constituição cidadã. Ok? No final do governo Sarney, o Sarney, os planos econômicos que ele havia colocado em prática, o Plano Cruzado 1, foi o que ainda deu certo nos primeiros 6 meses, veio o Cruzado 2, veio o Brest-Verão, esses planos eles não acabaram de resolver o problema da inflação, nem conseguiram uma retomada do crescimento econômico do país. O que nós iremos observar é que simplesmente em 89 o país estava um caos, no último ano do governo Sarney, principalmente um caos inflacionário, uma hiperinflação. E aí nós teremos as eleições em 89, eleições que vão aparecer, inclusive, diversos candidatos, porém, 2 deles vão se destacar. O Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, que havia sido recentemente governador pelo estado de Alagoas. O que a gente observa que nas eleições de 89, quem se sai vitorioso? Fernando Collor de Mello. Ele vence as eleições em 89 para começar o mandato a partir de 94. Ele vence as eleições. E vence com o apoio das elites econômicas, que não vê com bons olhos o outro lado, o outro oponente. Porque essas eleições, inclusive, elas vão para o segundo turno. Ela não vê com bons olhos, por exemplo, a candidatura de Lula. E o apoio das elites econômicas foi muito importante para a vitória de Collor. As elites, evidentemente, econômicas, políticas e até mesmo conservadoras. Venceu também com o apoio da grande imprensa, dos grandes conglomerados de comunicação. A grande imprensa, rádio, TVs, jornais, foram importantes para a vitória do Collor. Outra coisa importante é o marketing político, que foi muito bem utilizado, principalmente com aquela ideia de ser jovem, porque o Collor era um presidente jovem, né? Me lembro das propagandas que passavam na televisão, ele andando de jet ski, né? Ele basicamente fazendo atletismo, lutando kickbox. Então, um marketing político com aquela ideia de que um candidato jovem, somente ele teria força para superar os problemas do país, principalmente a hiperinflação, a corrupção e retomar o crescimento econômico. O marketing que funcionou com a ideia de caçador de marajás. Lá no estado de Alagoas, quando governador, ele caçou vários funcionários públicos fantasmas. Então, essa ideia de caçador de marajás também foi muito importante para o marketing político e acabou favorecendo a vitória de Collor. No poder, no governo, Collor vai colocar em prática 2 planos econômicos. Mas o que a gente vai observar melhor, até mesmo pela presença e pelo fracasso, é o plano Collor 1. Porque nós teremos o 2, mas esse nem chegou a decolar. O plano Collor 1, que vai substituir os planos econômicos do governo Sarney. O plano Collor 1, que vem com o propósito de combater o quê? A inflação, por meio do congelamento também dos preços. Mas além de congelar os preços e mudar a própria moeda, porque há mudança na moeda também, há o confisco das poupanças e demais aplicações financeiras. Esse plano, uma das críticas que ele vai receber, é justamente o quê? Essa questão do confisco de poupança, que ele limitaria os saques nas poupanças e demais aplicações financeiras que o indivíduo tinha, certo? Como, segundo o governo, seria preciso fazer isso como estratégia para frear o consumo e controlar a inflação. Essa seria a ideia, o que acabou não dando certo. Uma estratégia que acabou prejudicando muitos setores, principalmente da classe média brasileira. Uma outra coisa que o plano Collor faria é ações neoliberais. É um plano que também realizou medidas neoliberais através da abertura, por exemplo, ao comércio estrangeiro.
teremos basicamente uma abertura e algumas estatais já sendo o quê? Privatizada. Entretanto, esse governo ele não passou 2 anos. Ele assumiu em 90, em 92 ele sofreu o seu processo de afastamento. Ele sofreu o seu processo de impeachment. E a crise desse governo, que resultou no impeachment e, evidentemente, a sua saída, o seu afastamento, a crise ela vai partir das denúncias de corrupção, envolvendo, inclusive, os ministérios do governo Collor. Né? Começa por ali. Além, principalmente, do esquema PC Farias, onde essa denúncia foi feita por irmão de Collor. O esquema PC Farias, Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha de Collor, estaria beneficiando uma série de empresas que financiou a campanha de Collor dentro do governo, concedendo vantagem. Então, esse esquema de corrupção, o que acabou levando, até pelo distanciamento de Collor do Congresso, o que acabou levando o quê? A criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão que o desdobramento dela vai ser o processo de impeachment, porque ela vai instaurar o processo de impeachment. Um processo que ele tende a caminhar de uma forma mais rápida, até mesmo por conta do movimento Fora Collor, em 92, o movimento dos chamados caras pintada, onde você vai ter principalmente a juventude brasileira indo para as ruas, pintando o seu rosto de verde e amarelo, indo para as ruas e pedindo o impeachment de Collor, o afastamento de Collor, além de outras exigências, como a luta, por exemplo, contra os sectarismos. Mas, acima de tudo, levantando a bandeira do afastamento do presidente da República. Essa seria basicamente a ideia. Vamos afastar esse presidente do poder. Ok, galera? Beleza? E aí o que ocorre? Nós teremos o impeachment do presidente. O presidente vai ser impeachmentado em 92, e com isso quem vai terminar o mandato dele é o seu vice, Itamar Franco. Itamar Franco, que assume ali em 92 para terminar o mandato, né, vai até 94, teremos eleição em 94, em 95 vai assumir o novo presidente, que é o Fernando Henrique Cardoso. Os desafios desse governo também foram muito fortes. Né? Por exemplo, a hiperinflação, que o Collor não conseguiu resolver, nem com o plano Collor 1, nem com o 2, então deixou como herança para esse governo uma hiperinflação. Ele, na verdade, no início, ele teve que realizar o revezamento de vários ministros de governo, vários ministros de Estado. Houve também denúncias de corrupção, não que atinge a ele, como atingiu a Collor, mas denúncia de corrupção, dos desvios de vários governos de verbas públicas, dos governos estaduais, nós vamos ter. Nós teremos uma CPI do orçamento para apurar parlamentares e até mesmo empreiteiras envolvidas em esquema de corrupção. Nada que atingiu diretamente o Itamar, como, por exemplo, o esquema PC Farias, atinge de uma forma direta o Fernando Collor. Além disso, nós temos aqui no governo Itamar a criação. Ele criou o Plano Real. Quem era o ministro da Fazenda era Fernando Henrique. Mas a criação do Plano Real foi dentro do governo Collor, dentro do governo Itamar, melhor falando, que substituiu o governo Collor. O governo Itamar criou o Plano Real. Fernando Henrique consolidou e se aproveitou muito bem, porque o plano veio para combater a hiperinflação e conseguiu, para criar uma nova moeda, através de um processo de que, basicamente de câmbio fixo, inicialmente, com a transformação dela via a unidade real de valor, a URV, onde houve uma colisão, ele fez uma colisão de empresários, classe média, assalariados, que foi muito importante para que o Plano Real desse certo e combatesse essa hiperinflação. Repare que Fernando Henrique se aproveitou do Plano Real, usou o Plano Real como o quê? Como cabo eleitoral e que acabou sendo eleito em 94, ok? Um clima de otimismo no final do governo foi instaurado, porque ele conseguiu combater a inflação. A própria seleção brasileira de futebol ganhou o tetracampeonato em 94, então isso aí criou um clima maior de otimismo. E o Plano Real foi claramente utilizado como plataforma eleitoreira por Fernando Henrique Cardoso, certo? E aqui nós temos um movimento que ele diz o seguinte:
há uma questão que ele fala o seguinte: o movimento dos caras pintados, que é o movimento Fora Collor, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico, o que ela faz? Ela vai se tornar, essa juventude, porta-voz da sociedade. Ela estava lá nas ruas e influenciou o processo de impeachment do presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu.